Agora pensem os senhores. Se não fossem essas ajudas do governo do estado, se fechar para fazer trabalho, 2 anos trabalhando em cima disso para conseguir lá o carimbo de algum responsável do órgão técnico, tanto estadual quanto 21 milhões para a gente tirar do caixa hoje, sendo que o orçamento são 100 milhões, não teria condições de fazer tudo isso. É claro, não são 21 milhões estritamente para a ciclovia, tem toda uma coisa a mais, uma estruturação a mais do que inclui junto isso aí. E a médio e a longo prazo, o que nós podemos fazer com isso? Aí vem a contribuição que os senhores têm que ter. De gritar, de reivindicar, de participar mais das reuniões. Né? Sempre tem um representante da associação nas reuniões. Mas tem que ir lá mais gente, fazer barulho mesmo. Porque se tiver lá alguém lá, um empresário que está interessado no terreno dele, especificamente para especulação imobiliária, que ele quer construir, eu vou até dar um exemplo depois, ele gritar mais, ele levar mais gente, é democrático. O plano diretor ele não é construído dentro de uma sala do gabinete. Ele é votado em audiência pública. Ele passa por um conselho municipal da cidade para depois ser votado numa Câmara. Então tem que ter a pressão na audiência pública, tem que ter a pressão dentro do conselho municipal da cidade, tem que ter a pressão lá na Câmara de Vereadores, para que aquilo que foi discutido ao longo dessas revisões e reuniões seja aprovado. Tá? Então, por exemplo, a gente sempre coloca, pessoal, vamos revisar aqui o plano diretor, a questão de mobilidade, de zoneamento, de parcelamento, seja o que for, de uma maneira global. Vamos pensar no nosso e não no meu. Vamos pensar no coletivo, na qualidade ambiental do nosso terreno, da nossa rua, da nossa quadra, do nosso bairro. Eu abro a palavra para o senhor. O meu terreno pode construir somente 40, eu quero construir 100. Eu acabei de falar. Vamos falar sobre a questão do nosso, do coletivo. Então é importante vocês estarem participando disso para estar colocando essas ideias da associação na questão específica dessa mobilidade ciclística. Tá? Então a revisão Lei 14, que nós vamos ter que pegar a experiência de vocês, a experiência que o professor Miranda tem, essa bibliografia que foi colocada, vamos esmiuçar ela, vamos trabalhar em conjunto, traga uma experiência para que essa lei que trata especificamente de mobilidade urbana, ela venha colocar isso, para que futuras administrações sejam obrigadas a estar executando isso. Isso não é um plano para a gente aprovar, executar agora, isso aqui é um plano para execução a longo prazo, 20 anos. E aí cabe à sociedade, nós, é claro, nós estamos de passagem. Amanhã eu não estou mais lá no comando da secretaria, vão vir outras pessoas. Cabe a mim, como cidadão, depois de morador de Camboriú, e vir cobrar isso. Então tem que estar cobrando, mas nós precisamos criar um plano para que isso aconteça. O outro é o plano diretor, foi isso que eu falei, vamos batalhar em cima disso, trabalhar em cima disso. Cobrar, está no plano diretor, vamos cobrar. O plano de mobilidade urbana, que deve ser feito, isso daqui os dois estão ligados, né? Que vamos ter que fazer um plano específico para essa mobilidade, que é prevista nessa lei federal, que obriga até 2015 os municípios a estarem executando. Quem não executar isso, não consegue mais alocar recursos. Então, para o município de Camboriú, se não conseguir mais alocar recursos junto ao governo federal, nós estamos fritos. Como é que nós vamos fazer infraestrutura se não vão dar mais para nós? Então, não somos obrigados. E não se faz mais nada sem planejamento, sem projeto. Foi-se a época do achismo. E nós temos muito ainda aqui. Tem que fazer a drenagem de uma rua. Eu acho que o tubo é tal. Não é eu acho. Vai estudar, vai fazer a vazão, vai ver qual é a vazão, vai ver qual é a área de contribuição dessa bacia e coloca a tubulação que tem que ser. Se possível, coloca já uma maior com um erro lá, né, um acréscimo de chuva para que venha suprir. Então a gente não pode mais trabalhar no eu acho. Eu acho que essa rua, a ciclovia deveria ter. Vamos trabalhar tecnicamente para que isso aconteça. E ampliação das políticas públicas de mobilidade. Não só essa questão, vem outras questões. Então a gente muitas vezes trabalha junto à educação, que muitas vezes a gente quer chegar aos pais para que participem das redes do plano diretor. A gente fez muito o quê? Fomos dar palestra nas escolas. Falar o que é o plano diretor, levar um convite para o aluno, porque o aluno chegava lá, pai, eles vão falar sobre construção. Tu não vai, pai? Você não vai, pai? Vai lá, pai. Vai. Então a gente tenta chegar aos alunos. Então muitas vezes a gente passa isso para a Secretaria de Educação, mas tem que ter aquela pressão fora também da sociedade. Por que não criar uma semana
do ciclismo, onde todos os alunos, começando pela diretora da escola, a professora, fossem todos trabalhar de bicicleta. E fazer isso e colocar lá dentro da escola o trabalho junto com os alunos a levar. É uma política pública. É uma política pública. Não necessariamente de projeto, mas começa aquela questão. Eu quero infraestrutura, eu quero infraestrutura, eu quero infraestrutura. Mas pera lá, só passa 2 bicicletas aqui. Não, agora é um outro tipo de pressão. Passam 100 bicicletas aqui por hora. Vocês não vão arrumar isso aqui? Está morrendo gente? Estão disputando espaço? Então tem esse lado também, né? De fazer toda essa questão. Isso a gente sempre comenta lá na secretaria. Faz, professor, faz isso. Mas se tiver essa pressão do lado, vai ajudar mais. Começa pela diretora, pela professora, os alunos vão e assim começa a se fazer, né? Um outro modelo de política pública foi o município ter assinado um pacto, até ficou fora um pouco, peço perdão, que é o Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana, para que se trate essa questão da intermunicipalização, dessa questão regional, junto à ANFRE. Infelizmente, Balneário Camboriú saiu da ANFRE, então isso daqui foi por água abaixo. Então nós estamos lutando para que Balneário assine de novo esse pacto, porque a gente consegue daí fazer um planejamento regional de tudo isso, da mobilidade ciclística, para quando for apresentar um projeto junto ao Ministério das Cidades do Governo Federal, eu não estou pensando só em Camboriú, não estou pensando só em Balneário, eu estou pensando de toda uma questão estrutural, regional, levando desde Itajaí, Navegantes, Balneário e assim por diante. Esse consórcio surgiu de uma reunião de secretários de planejamento de suas cidades, alguns desenvolvimento, outros planejamento urbano específico, na ANFRE, quando a gente estava comentando sobre as concessões do transporte coletivo para a empresa privada. Aí, em conversa, foi comentado, já pensou alguém pegar um transporte coletivo em Itapema, um VLT, ou mistura de outro tipo de transporte, passa pelo interior de Camboriú, Balneário, Itajaí, algum jeito de passar pelo Rio de Navegantes, e vai parar lá na frente do Beto Carreiro em Penha. Aí ficamos fazendo essa utopia. Criou-se o consórcio, porque na época Itajaí também levantou. Se eu levasse abriu cadastramento para regiões metropolitanas. Nós não somos reconhecidos como região metropolitana. Nós somos de fato, mas não de direito. Então nós não vamos conseguir elencar isso. Então, vamos criar esse consórcio, vamos começar a trabalhar nessa questão regional para alocar maiores recursos para que se consiga fazer toda essa questão. Aí sim, é uma padronização intermunicipal. Daqui a pouco tu está andando em Balneário, você sabe, eu estou andando em Balneário. Ciclovia é sinalizada. Cheguei em Camboriú, já estou em Camboriú. Tu já sabe, só de olhar onde que está. Então cria-se um padrão, né? Cria-se um padrão. Alguns conhecem essa foto de uma prefeitura da Alemanha. É outra política pública. 60 carros no mesmo espaço, 60 carros com 60 pessoas, um ônibus com 60 pessoas e 60 bicicletas. O que ocupa esse espaço? Essa aqui foi uma campanha para transporte coletivo, na verdade, em outro modelo. Então, isso daqui que nós temos que bater. Olhando essa foto, a gente tem que trabalhar em cima disso. De criar políticas para isso. A prefeita Luzia, nessa gestão, ela reformulou o Conselho Municipal de Trânsito. Mas que trata de tudo da mobilidade urbana. O nome é de trânsito, mas ela trata de mobilidade urbana. E ela pediu para a gente fazer um apanhado de tudo que estava acontecendo, porque ela queria reestruturar, então ela colocou a Polícia Civil, ela colocou a Polícia Militar, ela criou um departamento específico hoje no município sobre trânsito, que é o Demutran, que trata de todas as questões, e ela pediu, Rodrigo, faça lá, prepara tudo que tem de material, um diagnóstico para a gente saber. E o primeiro slide que eu mostrei na reunião lá do secretário foi esse. Olha, não preciso dizer mais nada. A própria foto já vê o que a gente tem que fazer. Como é que a gente deve trabalhar? Claro, existem aquelas questões políticas, existem os interesses particulares. Infelizmente, quem puxar a corda mais forte para o lado vai perder. Então, isso daqui é um exemplo da política que a gente tem que trabalhar. Como o Aurim falou, nós podemos proibir o veículo particular, mas talvez dificultar um pouco mais ele circular, né? Sendo mais claro
sendo mais claro. Se o cara quiser realmente continuar andando, vai ter que andar devagar. Quando você vai estacionar, não vai ter onde parar. Se a encontrar, vai ter que pagar. Se pagar, vai ser caro. Nos outros países, em Londres, garagem é artigo de luxo. Né? Para você andar no centro de algumas cidades, tem que pagar pedágio, e caro. Aqui, se for fazer em Florianópolis, depredaram o pedágio. Né? Então, são extremos culturais também. A gente tem esses extremos culturais. Eu comecei a estagiar na prefeitura de Camboriú em 2002. E eu vinha de bicicleta. Eu morava em Balneário Camboriú, eu vinha trabalhar de bicicleta. Quando eles estavam recém-implantando a Santa Catarina. Eu vinha trabalhar de bicicleta. E eu vinha trabalhar e pensando, um dia eu vou ter meu carro. Um dia eu vou ter meu carro. Um dia eu vou ter meu carro. Me formei, trabalhei, tenho meu automóvel, nasceu a minha filha. Né? Hoje ela tem 2 anos. A gente não vê a hora de chegar ao final de semana para ela ir na cadeirinha, vamos andar de bicicleta. Ela não vê a hora, então assim, mudou totalmente, né? Muda totalmente o modo de a gente ver. Mas eu reconheço, é cultural isso. Se é cultural, a gente precisa mudar esse modelo de cultura aqui. E não parte só da prefeitura, parte de toda a sociedade, né, está focando o mesmo ponto. Senão cada um, quem está mais alto, vai levar. Eu vou terminar a minha explanação mostrando o que é a realidade. É um vídeo, os senhores já devem, a grande maioria absoluta já deve ter visto isso, mas quando eu estava navegando pelo YouTube, eu vi esse vídeo, eu cortei ele só 30 segundos, eu achei sensacional, é da Holanda, o pessoal andando de bicicleta, eu acho que já deve. Eu acho sensacional esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com quem não conhece, tá? Por favor, pode ligar. Então, o que me chamou a atenção foi, pelo pouco que eu observei, os veículos que passam na rua ou são veículos comerciais, que estão a trabalho, ou a grande maioria é transporte coletivo. E o número de bicicletas hoje é o número de automóveis que a gente vê aqui. Então, vamos implantar isso. Mas se a gente não passar por uma reforma cultural do nosso modelo, do nosso meio de deslocamento, da nossa concepção, não vai acontecer. Por mais assim que chegue um prefeito, eu quero implantar a bicicleta em Camboriú. Não vou mais fazer nada para carro, só bicicleta. E nós não mudarmos o nosso modo de ver, mudar a nossa cultura, não vai adiantar de nada. Onde é ciclovia, vão andar moto, o carro vai andar espremido e assim por diante. Tá? Foi uma pequena contribuição para os médicos, os especialistas que são vocês, e estou à disposição da Secretaria do Planejamento Urbano para ouvi-los, né? Para trazerem a experiência de vocês, não só na área de mobilidade urbana, mas em tudo que envolve essa questão de planejamento urbano. E convido os senhores, quando souberem de alguma audiência, por favor, apareçam. Porque a gente vê assim que muita gente vai reclamar na hora, quando a gente abre a oportunidade para que oficialmente ele venha colocar a sua palavra numa audiência pública, não aparece. Então a gente assim começa, eu vou ter a revisão da lei do zoneamento. Nós temos 200 pessoas na plateia, cada um querendo gritar mais alto. Quando eu vou falar sobre o parcelamento do solo, só tem 2, e aqueles 2 são proprietários, são loteadores. Eu vou falar sobre mobilidade urbana, vem o representante da Praiana, vem o representante da associação e não aparece mais ninguém. Então é importante os senhores, de uma maneira geral, não só nessa questão, mas no modo geral, para que tudo isso venha à tona, venham colocar mais ideias e bater, tá? Então, me coloco à disposição mais uma vez na Secretaria, para que vocês possam ajudar a contribuir. Nós não somos o dono da verdade, nós não sabemos tudo, é hipocrisia isso. Nós temos que buscar experiência com quem tem experiência. A palestra ontem do professor Miranda foi excepcional, então por isso eu coloco aqui a sugestão, se possível, de um próximo evento, de fazer um workshop junto à ANFRE. A gente pode fazer essa ligação junto à ANFRE, de levá-los lá, de fazer parte, talvez a associação ter uma cadeira nessa questão do consórcio, para estar trazendo isso. Tá bom, senhores? Obrigado pela
Alô? Bom, foi prazeroso as palavras do Rodrigo Morimoto. Eu acho que é muito importante pela experiência dele na cidade de Camboriú, e é importante especificar também que Balneário nasceu bem depois de Camboriú. A experiência deles aqui é uma cidade, e a Irmandade, esse seminário tem esse objetivo de que faça essa irmandade entre as cidades. Eu, pelo que eu notei aqui, um pouquinho que eu notei, eles conversam, né? Eu acho que o fator político está ficando de lado, e isso é importante. Nós vamos, gostaria de agradecer, a associação está à disposição. O tempo seu, você também, eu sei que é restrito, não sei se você tem algum compromisso, fica o convite para continuar, ou, né, se você tem algum compromisso, né, e a associação está à disposição, qualquer coisa é só chamar. Né? Nós vamos dar continuidade com a palestra. Alguém quer fazer alguma pergunta direta ali? Eu tenho uma colocação aqui. Dá licença. Eu já fui presidente de uma associação de concessionárias estaduais de energia no Brasil. E fui diretor da URBS, Planejamento, Transporte Coletivo, etc. E uma das coisas, nessa vivência ao longo dos anos, é de perceber que os prefeitos, as cidades, não exploram o poder em cima das concessionárias. As cidades são as minas de ouro da concessionária de energia, de água, esgoto, de tudo. Quer dizer, se houvesse uma imposição das cidades em cima das concessionárias, não é? Que principalmente quando se verticalizam, se transformam numa autêntica mina de ouro, não é? Elas deveriam assumir parte dos custos de reforma do sistema viário das cidades. Isso é uma questão de direito do cidadão, é um direito, porque, por exemplo, o setor elétrico hoje tem uma política de favorecimento dos grandes consumidores. Então, o fabricante de alumínio, né, ele tem todos os privilégios do mundo em relação à produção de energia elétrica. Faz uma usina lá no meio do Amazonas para a gente exportar lingote de alumínio, né? Então, gente, e as cidades, onde você tem ruas verticais, quer dizer, hoje, aqui em Camboriú, tem prédio aqui de 60 andares, sei lá o quê. Isso equivale a quilômetros e quilômetros de ruas com casas dos dois lados. Quer dizer, a energia elétrica, água e esgoto, correio, serviço de correio, telecomunicações, chega ali e faz uma conexão e atende todo mundo. Quer dizer, lá dentro o serviço é do condomínio. Elas faturam, e o que fazem com o dinheiro? Qual é a contribuição delas em relação às cidades? Então, fazer com que as cidades assumam a responsabilidade pelas calçadas e não os proprietários de imóveis. Podem ser parceiros, mas não únicos responsáveis. E ela assumir a coordenação, planejamento, manutenção, projeto das vias fora do muro das propriedades. E aí, impondo às concessionárias, por exemplo, a expulsão dos malditos postes, o aproveitamento otimizado desse espaço, nós teríamos uma revolução urbana dentro de 2, 3, 4 anos no Brasil. Obrigado. Muito bem, Sobre alguns pontos de consórcio, a única concessão que o município tem com empresa privada é o transporte coletivo, por não ter uma capacidade hoje de fazer a gerência e a gestão, de ter uma manutenção, né, do transporte coletivo. Inclusive foi feito um estudo, quando foi ser dado a renovação da concessão para CTT, que é Camboriú Transporte Terrestre, foi colocado que o próprio município de Camboriú não consegue, só os usuários que transitam em Camboriú não daria para fazer a manutenção da empresa. Então, precisa de fazer esse transporte intermunicipal. 80% dos usuários do transporte coletivo hoje passam para Camboriú, para Balneário Camboriú, para Itajaí. E isso precisaria de uma autorização do DETER, que é a nível estadual. Então, somente hoje o transporte coletivo para Camboriú, ele não é viável. Foi feito estudo, não é viável. Então, foi uma decisão da Prefeita Luzia em dar continuidade
na concessão do transporte coletivo municipal, que liga bairro a bairro, não passando intermunicipal. Então, somente hoje 20% dos usuários do transporte coletivo andam só em Camboriú, os outros 80% é intermunicipal. Então, que não é a competência do município. Claro, se fizer talvez um consórcio batalhar, isso que o senhor colocou, que são essas novas políticas para estar efetivando. Os demais serviços de água, esgoto e assim por diante, isso o município conseguiu já. Retirou da Casan, não pertence mais à Casan, isso pertence ao município, é uma secretaria, hoje existe a Secretaria de Saneamento Básico que faz toda essa gestão. Água, esgoto, lixo, drenagem, assim por diante. Talvez, quiçá um dia, quando conseguir, o município também tire da Celeste para poder estar fazendo essa gestão. Claro, são políticas a longo, médio prazo, que exigem uma força maior de políticas do governante lá bater, ou a própria associação da ANFRE vir buscar isso. E a questão da calçada, na nossa lei hoje é obrigatório o proprietário do imóvel em construir essa calçada. Com essa reformulação... Secretário, as calçadas são faixas de servidão das concessionárias. Quer dizer, o proprietário, ele cuida de uma coisa que ele não entende, ele não tem dinheiro, e são centenas, milhares de gerentes de faixas de servidão por onde o pedestre, o ciclista é obrigado a andar. Isso é uma loucura. É uma incoerência total e absoluta. Então, pensando nisso já, essa lei de mobilidade urbana, ela está sendo revista e já é um pacto isso. Não é mais obrigatoriedade do proprietário executar a calçada, e sim do poder público. Então, nessa revisão, a gente tem que alterar isso. Nós já executamos, porque nós poderíamos muito bem, todos esses projetos que foram colocados de qualificação urbana que está sendo feito, nós não vamos executar a calçada porque é a tua função. Não, está sendo feita a padronização dessa calçada. Inclusive, foi feito um manual, guia prático de execução de calçadas no município de Camboriú, dando algum incentivo. Para quem quisesse mesmo, o governo está demorando para vir fazer a calçada ou padronizar na minha frente, eu vou construir. Ele vai ganhar incentivo fiscal, batimento de IPTU e assim por diante. Então, já tem esse outro lado para estar ajudando. Enquanto a gente não consegue mudar essa questão da calçada, de vir para a concessionária, da água e esgoto, por exemplo, mexeu, que faz a manutenção direta, que nós estamos com a previsão de passar o esgoto pela calçada e não mais pela rua, mexeu ali a água e esgoto, vai ter que arrumar a calçada. Oi, bom dia. Eu queria saber, assim, bom, a gente mora numa cidade turística, apesar de Camboriú ainda não ser uma cidade totalmente voltada ao turismo, ela já tem um apelo turístico rural, que é a característica principal da nossa cidade. O que eu percebo é que, assim como quando eu vou no restaurante em Balneário Camboriú, a pessoa sabe atender, assim por dizer, né? Quando eu passo na zona rural em Camboriú, infelizmente eu ainda sou mal atendido, sabe? E eu percebo muito que, óbvio, né, as pessoas têm uma carga horária maior em cima do veículo, acabam sendo mais estressadas e isso para o ciclista afasta totalmente a possibilidade, né? E queria saber se por parte da prefeitura já houve ou existe alguma preocupação quanto, entendeu, da manutenção dessa mão de obra, entendeu, dos motoristas em si, de saber como eles estão agindo, porque... numa zona rural, o cara passa de caminhão a 60 por hora, ele levanta 2 metros de pó. Ele não precisa fazer isso quando passar um ciclista. Se ele quer andar 60 por hora, o que eu não concordo já, que ele ande quando não tiver ninguém na pia, talvez, né? Mas, enfim, eu queria saber da prefeitura, se tem uma preocupação quanto a isso, a mão de obra dessas pessoas, que elas realmente têm uma carga horária pesada. Eu concordo que o estresse existe, porém, eu não tenho culpa disso. Foi feita uma semana, iniciou com aquela semana do trânsito, onde tiveram várias palestras, foram colocadas, isso que o senhor levantou, foi colocado durante essas reuniões, sobre o modo de eu guiar o carro, o modo de eu transitar, não só aqui na área rural, a gente sabe que na área rural tem muito acidente, né? Inclusive às vezes esses acidentes são, consequência tem até a morte. Então foi feita toda essa palestra junto às escolas. Foi feita palestra lá no prédio da prefeitura, através do departamento de trânsito, que é o Demutran, e a ideia era estender isso também junto às empresas.
principalmente no transporte coletivo, que muitas vezes o motorista do ônibus ali está um dia estressado, brigou com a esposa, não sei, descarrega no ônibus, não tem nada a ver e, em consequência, atrapalha o ciclista também. Então, levar isso. Eu sei que eles estão trabalhando com esse programa. Eu não vou falar com todas as prioridades, porque não faz parte ali, o departamento de trânsito, ele está vinculado a uma outra secretaria que faz essa gestão. Mas pelo conhecimento que eu tenho dos programas, foi isso que aconteceu. Bom dia, secretário. Quando eu disse ontem 300 quilômetros, eu falei em 8 anos, os 2 municípios juntos. Né? Vocês, pela palestra do secretário Auri, né, e pela sua também, eu vi que vocês vão conseguir chegar, pelo menos é a previsão, né, até o final do ano que vem, com mais cerca de 35 ou 40 quilômetros. Então, somado ao que vocês já têm, né, isso vai chegar talvez a uns 60 quilômetros, né, quer dizer, os 2 municípios juntos. Então, 300 quilômetros não é uma meta tão inalcançável em 8 anos, né? Os 2 municípios juntos. Mas eu queria fazer uma indagação e, ao mesmo tempo, uma sugestão. A indagação é com relação a Santa Catarina, que me parece ser uma via importantíssima do ponto de vista da mobilidade assim, ciclística entre os 2 municípios, né? Ela é fundamental, né? Porque ela faz essa conexão, é a principal conexão dos 2 municípios. E eu vi que o projeto está colocando a ciclovia no canteiro central, que seria um canteiro central. Na lateral, na lateral. Não, que uma... Foi invertido ali, ele apresentou, mas ele, depois de consultar, inclusive a mim, numa reunião que eu tive com ele, o projeto está ali, mas foi trocado para Ele é lateral. Tinha um meio-fio e o outro Isso, ele é lateral, ele é lateral. Tá certo. Ele tirou do centro e alavancou para a direita. Tá, então a pergunta é a seguinte, qual é a velocidade que vai ser utilizada naquela via? 40 km por hora. 40. Inclusive, ela vai receber também o tratamento de lombadas eletrônicas, né? E sistema também de moderadores do trânsito junto a alguns semáforos que existem. Não é só isso, então. Tá, obrigado. Valeu. Mais alguma pergunta? Por favor. Tudo bem? Bom dia. Eu sou estudante aqui do IFC, eu moro ali na Barra Norte, em Balneário Camboriú. Meu trajeto é de bike, eu venho de bike para a faculdade e volto. Já sofri 2 acidentes esse ano de bicicleta, o último foi o mês passado, quebrei o braço, mas ele foi em Balneário. Só que a questão é o seguinte, aquele trevo ali que passa entre o tabuleiro e a entrada do Monte Alegre, ali é um perigo muito grande para a bicicleta. A parte, na verdade, eu não estou vindo mais de bike para a faculdade, porque é um trecho que eu acho extremamente perigoso. É um caos, sabe que é um caos ali, mas para bike mesmo, a parte de ciclofaixa mesmo está toda apagada, tem barro por todo aquele canto ali e os motoristas mesmo não respeitam, que ficam parados em cima da ciclofaixa para poder entrar na avenida. Então, queria ver se tem como dar uma atenção melhor naquele trecho ali, que para ciclista é uma catástrofe. Não sei quem que veio aqui para o seminário de bicicleta fazer esse passeio e deve ter visto que é um perigo muito grande mesmo. Essa é uma reivindicação que a gente vem fazendo, os 2 municípios, inclusive, tanto Camboriú quanto Balneário, junto à autopista litoral. Para os senhores terem uma ideia, quando foi alterado o trânsito, que foi uma decisão em conjunta, né, de sair pela Avenida das Flores e entrar somente pela Avenida do Estado, a gente fez várias reuniões em conjunto com a autopista. Aí começamos a mexer nas obras, mexer em canteiro, eles vieram e embarcaram os 2 municípios, a autopista litoral. Então, assim, por se tratar de uma marginal, a BR-101, eles não deixam a gente mexer. Nós já fomos procurar para mexer, o prefeito do Periquito uma vez procurou a cidade de Camboriú, em conjunto para eles iriam continuar, né, a ciclovia ali pela marginal, eles iam começar a executar, a autopista não autorizou. Não autorizou. Então, mesmo sendo, não sei, imprudente, alguma coisa, mas os municípios vão estar executando, mesmo levando punições depois. Mas está previsto ali sim para fazer uma manutenção
por parte de Balneário até o seu limite e uma parte de Camboriú. A marginal é única, mas ali uma parte pertence ao município e outra parte pertence ao outro. Mas isso que o senhor levantou, a gente tem conhecimento, como eu coloquei aqui, a gente já está trabalhando em cima disso, fazendo projetos para que acabe com essas interferências ali na saída da Avenida das Flores, que hoje é a única saída do município de Balneário. A gente sabe que ali está bem complicado e temos que trabalhar urgente para resolver isso aí.